bem-vindos a mais um podcast da Alesp. Você sabia que tem um órgão muito importante aqui na estrutura do nosso estado, que é o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Tem ali umas atividades bem específicas, é um órgão que está completando 100 anos agora em 2024. E para a gente entender melhor sobre as funções, as atividades do TCE, a gente recebe o presidente do TCE, Renato Martins Costa. Obrigada por participar aqui com a gente, presidente. Muito obrigado, Nani. É um prazer estar aqui com vocês na Assembleia Legislativa. Bom, presidente, para a gente explicar, né, começar do começo, como se diz, né, o que é o Tribunal de Contas do Estado, quais são as atribuições desse órgão? O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo exerce aquilo que na Constituição Federal se denominou controle externo técnico. O titular do controle externo do Poder Executivo, que é o órgão de administração do Estado, é o órgão que vai executar o orçamento, pagar as despesas, contratar obras, bens, serviços, ele é feito como titular absoluto do Poder Legislativo. O Poder Legislativo, vamos ficar aqui no âmbito do Estado de São Paulo, é a Assembleia Legislativa em relação ao governo do Estado e as câmaras municipais em relação às prefeituras. Mas é preciso que exista um órgão técnico que avalie, sob esse ponto de vista, como essas despesas são feitas, como elas são construídas, como um orçamento é elaborado, se há planejamento daquilo que vai ser feito. Todo esse arcabouço, né, de atividades, ele é de responsabilidade do Tribunal de Contas do Estado. Nós temos aqui, em São Paulo, 645 municípios. 644 são jurisdicionados do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e toda a administração pública do Estado. O que está faltando, né, é tão grande que é o município de São Paulo que tem um Tribunal de Contas próprio. Então veja que é muito alargada a nossa atividade. É a de fora para dentro, por isso que se chama controle externo, verificar a qualidade do gasto da despesa pública. Bom, o senhor comentou aí, né, sobre o orçamento, e a gente tem aqui, tá no momento aqui da Alesp, que os deputados da Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento estão percorrendo ao Estado com as audiências públicas do orçamento, então a gente fala muito sobre isso. Ano passado teve uma movimentação bem grande aqui na Alesp, porque foi sabatinado o novo conselheiro que foi participar lá com vocês, o Marco Aurélio Bertaioli, agora ele faz parte lá do time, né, do TCE. Exato. Então eu queria saber quais são os momentos aí, então, que o trabalho do tribunal e o trabalho aqui da Alesp, eles se juntam. Há várias situações. Vamos a talvez a mais importante delas. O tribunal emite sobre as contas anuais do governo do Estado de São Paulo, mais especificamente até do governador do Estado de São Paulo, porque o governo é imenso e cada um desses segmentos, cada uma dessas frações do governo tem as suas contas avaliadas individualmente. Mas o grande conjunto das contas do Estado, o balanço geral do Estado de São Paulo, que é de responsabilidade do governador, é avaliado anualmente pelo tribunal. Então, nós estamos até nos aproximando desse momento, agora em 24. Até 31 de março, é preciso que o governo do Estado encaminhe para o tribunal todas as informações do seu balanço geral, toda a execução orçamentária, todo o mapa de receitas e despesas. Isso tudo vai ser avaliado no âmbito do tribunal, com instrução técnica na área de economia, de finanças, jurídica, de engenharia. Passa pelo crivo do Ministério Público de Contas, que é um órgão do nosso tribunal, passa pelo crivo da própria Procuradoria da Fazenda do Estado e o tribunal. Agora, até a última semana de junho, tem que emitir um parecer sobre essas contas. Esse parecer, ele pode ser pela aprovação ou ele pode ser pela reprovação. Sendo pela aprovação, ele pode apontar ressalvas e recomendações ou não apontar nenhuma ressalva ou nenhuma recomendação. O que eu te digo que em 30 anos de tribunal nunca vi Eu ia perguntar até se era raro, nunca mas na vi verdade, acontecer. Então, Aliás, é muito impossível. Raro.
impossível. Não, eu acho que não é, que é raro. Eu acho que é impossível de acontecer numa máquina, né, do tamanho grande. da máquina do governo do Estado de São Paulo. Um orçamento anual de, digamos em números redondos, 320 bilhões de reais. Não é possível que não haja nenhum apontamento a ser feito, né? É importante isso, né? Que é apontamento, né? Não Claro, necessariamente ali alguma coisa não, errada, obviamente mas um que não, apontamento. mas um apontamento de correção de rumos. Uhum. Porque isso também, até aproveitar dessa ocasião para acentuar, o Tribunal de Contas do Estado, ele não é só um órgão que pune, só um órgão que condena, que julga desfavorável ou que dá parecer contrário. Ele também é um órgão que aponta caminhos para o administrador. Então, se você tem uma determinada ação do Estado, você não pode dizer que ela é errada, mas ela, por exemplo, não atende a todas as conformações que a lei ou a Constituição obrigam a que seja atendida. E nós apontamos isso, olha, isso não está errado na sua substância. Esse é um gasto necessário, não tem aqui apropriação de dinheiro, não tem nada disso. Mas cuidado, aqui você tinha que ter feito, por exemplo, uma publicação de um edital que faltou. Às vezes é uma questão Entendeu? burocrática, Formal, né? formal. Mas quando isso acontecer no ano que vem, a administração já sabe, olha, isso aqui eu vou ter que estar atento porque faltou um edital que foi publicado. Um exemplo, né? Então, até o final de junho nós vamos emitir esse parecer em relação às contas do ano passado, de 23, do governador do Estado de São Paulo. Portanto, é responsabilidade do governador Tarcísio Gomes de Freitas. Este parecer é submetido à Assembleia Legislativa. A Assembleia, neste caso, é um órgão de julgamento. Olha que interessante. É ela que vai julgar as contas do governador com o poder político decorrente do voto popular. Sim. E para que serve o parecer do tribunal, então? Serve para indicar um caminho. E ele tem prevalência. Para que, digamos, o parecer do tribunal sendo pela aprovação, as contas sejam reprovadas, a Assembleia tem que decidir isso por quórum qualificado. Se o tribunal disse que as contas devem ser reprovadas e a Assembleia quiser aprovar, tem que ser por quórum qualificado. Então vejam a relevância da posição do tribunal nesse sentido. Um segundo ponto importante é que o tribunal, por deliberação das comissões permanentes da Assembleia ou de seu plenário, ele pode ser instado a prestar informações para a Assembleia sobre determinado ponto específico, que tem um caráter técnico qualquer, que a Assembleia precise do nosso auxílio para investigar e para informar. Então, é um segundo ponto importante, uma posição de auxílio do tribunal às atividades da Assembleia. E tem esse último que você lembrou, e que no ano que vem vai acontecer por 3 vezes. Nossa Senhora! Incrível, né? Veja, o tribunal teve uma formação, nós somos 7 conselheiros, teve uma formação estável durante muito tempo. As últimas mudanças que ocorreram no tribunal, elas ocorreram em 2012. E aí foi só agora no Portanto, passado, há 12 né? anos atrás, né? Então, teve agora, no final do ano passado, uma aposentadoria. As aposentadorias aqui, no caso, todas elas que estão programadas são compulsórias, porque os nossos colegas atingem 75 anos, que é a idade limite de permanência no serviço público. Então, já teve o conselheiro Edgar Camargo Rodrigues, que se aposentou. A Assembleia escolheu o conselheiro Bertaioli, que está lá e está muito bem, foi uma ótima aquisição, uma grande indicação da Assembleia Legislativa. E agora, no ano que vem, nós temos mais 3. E não tem, e algum desses 3 é de indicação da Alesp? Exatamente. Era onde o senhor ia chegar. Janeiro, Alesp, a vaga é da Alesp. Final de agosto, esta vaga é uma vaga exclusiva do governador. E depois, em novembro, outra vaga da Assembleia Legislativa. Nossa. Que são as aposentadorias, né, respectivamente, do conselheiro Robson Marinho, em janeiro, do conselheiro Antônio Roque Cittadini, em agosto, e do conselheiro Sidney Beraldo, em novembro. Todos completam 75 anos no ano que vem. Então, haverá um processo de escolha, um processo de definição, que envolve tanto o Poder Legislativo quanto o Executivo, considerando essa formação. Só para que você e todos aqueles que nos veem e ouvem possam ter ideia, dessas 7
cargos de conselheiro, há uma divisão que a Constituição é que estabelece. Majoritariamente, 4 indicados pelo Poder Legislativo. Então, de 7, 4 do Poder Legislativo. 1 de livre escolha do governador do Estado. E 2 que vem de uma origem, digamos, mais técnica. Um auditor efetivo de carreira. Né? Existe uma carreira, nós temos 7 auditores efetivos no tribunal. Quem ocupa essa vaga hoje é uma mulher, para nossa honra e orgulho, a conselheira Cristiana de Castro Moraes, e um do Ministério Público, que no caso sou eu. O senhor então foi desses origem técnica. Eu vim do Ministério Público em 1994. 24 de abril, não foi? 25 de abril. 25 de abril. Essa semana, né, que passou, eu completei 30 anos de tribunal. Olha que coisa. Uma conquista, né? Entrei lá com 12 anos de idade. Tá bom, a gente vai falar isso então. Então foi não o mais vamos, novo não vamos conselheiro. Por aí, não vamos por aí. Inclusive, a gente vai voltar nesse assunto mais pro finzinho do nosso podcast para conhecer um pouquinho do senhor e da sua carreira. Mas eu gostaria até de voltar num ponto que o senhor mencionou a respeito, né, da questão da punitividade também, que o tribunal está buscando ensinar também os gestores públicos para não só penalizar, para não só punir, mas também para que eles saibam usar os recursos públicos, para que eles não entrem nesses problemas e para que não tenha que ir um recurso, né, enfim, um caso não tenha que chegar no Tribunal de Contas desta forma, né, negativa. Como é que tem sido esse trabalho? Essa é uma grande e permanente preocupação do tribunal. Nós temos a nossa responsabilidade de processos, de julgamento de processos, de emissão de pareceres, de a imposição de multas, de declaração de irregularidade. Até muitas vezes remetemos situações para a avaliação do Ministério Público, quando nos parece que há qualquer atividade que possa resvalar por um crime ou por uma improbidade administrativa, que não são da nossa competência, então nós encaminhamos para o Ministério Público. Essa é uma parte importante da nossa jurisdição. Mas nós damos muita importância, tanta importância quanto para isso, de estar próximo do administrador orientando. Porque não é muito melhor você prevenir o erro, você alertar sobre essas situações que podem representar um problema pessoal para o administrador, administrativo para a sua gestão, e o prejudicado é o morador da cidade, é a sociedade ali que não vai ter aquele serviço bem prestado, que não teve o seu dinheiro que custa tanto de pagar imposto valorizado num gasto que eventualmente não deveria ter sido feito daquela forma, ou às vezes sequer deveria ter sido feito, né? Então há uma preocupação permanente. Então nós temos 2 grandes instrumentos para isso, Nani. Nós temos a nossa Escola Paulista de Contas Públicas, que desenvolve permanentes cursos de interesse, tanto da formação interna dos nossos servidores, como da orientação dos nossos jurisdicionados. Esses cursos são presenciais, são híbridos e são online, à distância. Então, é sempre possível àqueles que se interessem acompanhá-los e extrair daí informações importantes. Mas não basta isso, a gente acha que é importante estar no olho, a gente ir lá, estar próximo do nosso jurisdicionado, e nós fazemos isso sagradamente todo ano. Está em curso agora, nesse momento, a gente chama ciclo de debates. Nós estamos no ciclo número 28. Nossa. Então, portanto, há 28 anos que a gente faz isso. Nós temos 20 unidades regionais espalhadas pelo interior. Então, a gente junta num evento 2 unidades que são mais próximas. Por exemplo, na semana passada, na quinta-feira, nós estivemos em Bauru. Juntamos a unidade de Bauru com a unidade de Marília. 83 municípios jurisdicionados. 83. Porque são 2 grandes regiões. São 2 já, grandes, né? e importantes regiões do estado, né? E mais de 600 pessoas presentes. Né? A gente pega sempre um auditório bom, que tenha boa capacidade no município sede desse nosso encontro, e ali a gente diretamente, no olho do jurisdicionado, traz os temas que nos pareceram, naquele momento, mais relevantes.
se você permite um exemplo, o que a gente está vendo agora, né? Que a gente destacou como pontos de destaque, de importância real agora. Mudou agora. De 23 para 24, o Brasil tem uma nova lei de licitações. Lei de licitações, digamos, é a bíblia do administrador público. Tudo que ele pode fazer, como ele pode fazer, o que ele não pode, está escrito lá. Tinha uma lei anterior que era de 1993. Então, olha só quanto Faz tempo, um tempo, tempinho, né? E agora tem uma lei nova. Ela tem várias mudanças em relação à lei anterior. Então, nós estamos lá ensinando para os administradores as principais mudanças. Estamos falando também sobre terceiro setor, um assunto da maior relevância. Hoje está claro que o poder público não tem mais condição de diretamente executar tudo. Então, existem áreas como saúde, cultura, assistência social, alguma coisa na educação, que não há dinheiro e não há como contratar gente. Concurso público, entrar em folha. Folha de pagamento, você sabe, tem um limite estabelecido na lei de responsabilidade fiscal. Você contrata, gente, não pode bater ali, muito menos ultrapassar aquilo lá. Então, a presença do terceiro setor é uma realidade hoje. E nós estamos muito preocupados, especialmente com a área da saúde, porque a gente está detectando muito problema. Contratação de empresas, não são empresas, né? São entidades supostamente beneficentes, sem fins lucrativos. E veja que eu falei supostamente. Eu ia destacar isso mesmo. Porque algumas delas realmente não são. Não são. Não são. E algumas delas, até a gente percebe claramente, elas foram capturadas por elementos que são predadores dos recursos públicos. Nós temos um número que é tão impressionante. O ano de 2022, o dado de 23 não está fechado, por isso eu estou usando o de 22 ainda. Os municípios paulistas e o governo do estado de São Paulo transferiram para organizações sociais 34 bilhões e 500 milhões de reais. Então, são atividades que deveriam estar sendo exercidas pelo Estado, seja o Estado de São Paulo, sejam os municípios, e que foram passadas para organizações sociais. É muito dinheiro. É quase 10% do orçamento do Estado de São Paulo, que é um orçamento espetacularmente grande, né? Então, se o poder público não se munir de recursos, primeiro, para selecionar bem as organizações sociais que vão desempenhar aqueles contratos de gestão ou termos de colaboração, seja lá qual for o mecanismo jurídico que permeie essa escolha. Então, precisa escolher bem. Verificar o passado, verificar quem são as pessoas que estão por trás. Nós tivemos casos aqui, casos importantes que já estão até judicializados para responsabilização criminal, de improbidade. Você quer uma coisa mais assim bonita, não é, do que uma santa casa? Você, né, uma organização que tem o respeito de todos. Muitas vezes esse pessoal se infiltrou em santas casas no interior e assumiu essa administração e começa a se habilitar para disputar contrato de gestão aqui, ali e acolá. E isso é um perigo. Algumas dessas situações, não necessariamente de santas casas, mas de outras estruturas, nós até conseguimos estabelecer ligações com o crime organizado, o que é da maior gravidade. Então, esse é um tema muito importante. Estamos falando com eles também, porque nós estamos num momento de eleição municipal, né? Agora, sobre as vedações de último ano de mandato. Então, existem coisas, mandato tem 4 anos, né? Existem coisas que podem ser feitas, desde que suportadas no orçamento, na lei de diretrizes orçamentárias, sem invenção. Mágica não vamos falar de mágica, vamos falar de coisas normais, ao longo de toda uma gestão. Mas no último ano de gestão tem algumas coisas que você não pode fazer. Você não pode dar reajuste, você tem vedações... Programas sociais, né? Tem todo um você limite. Tem que manter tudo dentro do limite. E tem um corte que está acontecendo hoje, dia 30 de abril. Corte. Você tem que levantar situação
financeira de disponibilidade do município. Então, como eu estou no meu município hoje? Eu tenho, vamos falar um número qualquer, 100. Eu tenho 100 no meu município de disponibilidade financeira. Até 31 de dezembro, eu não posso gastar mais do que 100. É simples assim. É simples no que eu estou te dizendo. Mas o pessoal fica tentado para ser simples, a fazer diferente. Então, a gente chama atenção e isso traz consequências graves, porque há disposições legais que proíbem isso. E no caso de não ser observada essa restrição, isso pode derivar na emissão de um parecer desfavorável, torna a pessoa inelegível, por exemplo. Olha que consequência. Para quem disputa voto, você se tornar inelegível talvez seja pior das consequências, não é? Então, é outro ponto bastante importante. E a gente fala também sobre o índice de efetividade da gestão municipal, o nosso famoso IEGM. IEGM. Isso. Que parece um fantasma, às vezes, para o administrador municipal. Ele fica preocupado. Puxa, o meu município caiu. E o outro fica todo contente. Não, o meu município subiu. É claro que isso é relevante. Mas a gente quer dar ao IEGM, de transmitir para o nosso jurisdicionado o seu verdadeiro sentido, que é ser um instrumento de avaliação do trabalho que está sendo desenvolvido no município. Então, se eu tinha lá essas notas do IEGM, elas vão de A, são 5 categorias, vão de A até C. Então tem A, B+, B, C+. Bom, eu era, digamos, B, na educação, no meu município. Aí saiu o IEGM agora em janeiro do ano de 23 e o meu município caiu de B para C+. O que aconteceu? Eu acho que eu estou fazendo tudo igual. Então eu preciso saber, porque eu não estou avaliando, não estou no dia a dia lá da escola, eu estou falando eu me colocando como prefeito, né? Então alguma coisa está acontecendo que eu não capturei, o meu secretário da educação não percebeu, então eu vou ver o que está acontecendo. Isso é para chamar a atenção do administrador. E ele vai se esmerar agora, a partir de agora, percebendo o que causou essas mudanças, porque é um extenso questionário que o tribunal oferece a resposta do jurisdicionado, e a partir dali é que a classificação é feita. Ela não é feita porque eu olhei e achei a escola bonitinha e a outra está suja. Quer dizer, isso daí é importante? Claro que é. Claro que é. Mas é muito mais profundo, né? Então, eu primeiro me autoavalio. E a segunda consequência, importantíssima também, é eu fazer uma análise comparativa. Então, eu sou prefeito do município de 10 mil habitantes, com um determinado perfil socioeconômico, com uma determinada receita orçamentária. Eu tenho aqui a 15 quilômetros do meu município um outro muito parecido com o meu. E lá, ele saiu de B para B+. Ele subiu, ele não desceu. Caramba, o que ele está fazendo lá que ele melhorou? E que eu podia estar fazendo aqui? Não é? Então, essa é a verdadeira finalidade do índice de efetividade da gestão municipal. Dizer qual é essa avaliação, mas que todos possam extrair dessa avaliação um benefício para a sua própria administração. Até na esteira aí de tudo isso que o senhor trouxe para a gente, né? Tanto desse índice aí que ajuda também os gestores a eles saberem ali para onde caminhar, onde está errado, né? Qual o setor da administração deles está ali deixando a desejar, e também a questão desse encontro com os gestores para explicar para eles, às vezes, alguma questão que eles estão fazendo errado. Em 2024, o TCE concluiu que tem indícios de irregularidade. Isso, na verdade, foi o dado de 2024, né? Mas que vocês concluíram, então, que tem indícios de irregularidades no orçamento de 88% dos municípios paulistas, sendo que o principal problema é ter uma despesa que supera em 95% a receita corrente. Então, até esses ciclos, esse encontro que vocês têm com os gestores, ele deve ajudar nesses índices para explicar onde que eles estão errando, que talvez não estariam? Não tem dúvida. Uma das coisas que a gestão pública, em geral, é mais carente é de planejamento. Planejamento é a chave de você iniciar uma gestão que pode ser bem-sucedida, se ele está presente, e de uma gestão que
pode não ser tão feliz quando ele não está presente. O planejamento, ele se revela através de instrumentos legais. O primeiro instrumento é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que você fixa os princípios que vão determinar os gastos que você pretende materializar onde? Na lei orçamentária. Então, princípios do que você vai colocar na lei orçamentária. É, que a gente sempre fala aqui da Isso. LDO e LOA, LOA, são as duas isso. diferentes. LDO começa, É uma tudo coisa, começa na LDO. São os princípios e o eixo central daquilo que você vai fazer e priorizar. A Lei Orçamentária Anual, a LOA, ela vai materializar aqueles princípios. Então, se eu estabeleci que eu vou priorizar a educação infantil, então será um contrassenso se eu não dotar a educação infantil na lei orçamentária dos recursos orçamentários necessários para implementar aquilo que eu planejei. E assim vai. É uma cadeia lógica que o planejamento permite de você estabelecer a partir dos princípios a alocação de recursos necessários. Só que você não pode ficar tentado, porque os recursos de arrecadação, eles são finitos, eles têm limite, e os recursos necessários para atender todas as demandas da sociedade, eles são infinitos, eles são ilimitados. Tudo que a sociedade precisa não cabe no orçamento, não é? Porque essas necessidades, elas esperam, às vezes, até atendimento de princípios básicos de humanidade. Saneamento básico, uma educação decente, um serviço de saúde abrangente, um acolhimento social. Tudo isso é obrigatório, né? Até está erigido na Constituição Federal como obrigação do Estado. Né? É dever de todos e obrigação do Estado. Né? Essa é como a Constituição trata esse tipo de questão. Então, você não pode ficar tentado a não ser realista na receita e ultrapassar os 95% que você me lembrou tão bem de receita para atender essas necessidades que são infinitas. Então, vamos ver, dentro desse quadro, o que eu vou atender na saúde, o que eu vou atender na educação, o que eu vou atender na assistência social, mas cabendo na minha receita. Porque senão você transforma o orçamento numa peça de ficção. A segunda tentação grande que o administrador pode ter, e ela também decorre da falta de planejamento, é você ter uma ideia genial. Você ter uma ideia genial é complexa, né? Porque ela não estava prevista na LDO, ela não estava prevista na lei orçamentária, mas de repente você tem um insight, né? Apareceu aquela ideia genial. Tá na cara que eu preciso fazer um viaduto aqui. Mas que viaduto? Como você vai fazer? De onde você vai tirar dinheiro para fazer esse viaduto? Ele não estava previsto, ele não estava dentro do desdobramento de elaboração da sua legislação e de autorização de gastos. Então, é preciso que a criatividade ela tenha limites, né? E os limites são os da lei, são aquilo que você pode fazer a partir dos instrumentos orçamentários legalizados. Bom, presidente, o tribunal, então, chega aos 100 anos de idade e tem muitas atividades até que vocês estão promovendo para comemorar, para celebrar esse marco. Então, queria que você falasse um pouquinho para a gente do que está aí planejado. Lembrando que a gente está gravando essa entrevista aqui, né, nas vésperas da data, então algumas dessas atividades pode ser que já tenham acontecido quando essa entrevista for ao ar, mas eu acho que é importante a gente não deixar de falar sobre elas. Olha, eu espero que elas tenham acontecido e que tudo tenha dado certo. Tenha sido ótimo. Tenha sido ótimo. Mas a gente terá agora, que é o dia exatamente que o Tribunal completa 100 anos, no dia 6 de maio, uma grande solenidade, às 10 horas da manhã, uma segunda-feira, próxima segunda-feira, no Memorial da América Latina. É uma solenidade bastante grande, contamos com a presença das mais altas autoridades do Estado e mesmo do país, várias pessoas de grande importância que, para nossa honra, confirmaram o comparecimento. E, naquela oportunidade, fizemos, ou faremos, uma celebração dessa história. Igualmente, foi criada até uma comenda, o colar
do mérito do centenário do Tribunal de Contas, em que alguma dessas personalidades vão ser agraciadas e pretendemos que essa solenidade seja histórica. No dia seguinte, na terça-feira, dia 7, um ato de grande generosidade do governador Tarcísio de Freitas, nós temos a ocorrência de membros de tribunais de contas de todo o Brasil para a nossa solenidade da segunda-feira dos 100 anos. Então, o governador Tarcísio oferece um almoço lá no Palácio dos Bandeirantes, de recepção a todos estes colegas do Brasil que vão prestigiar e honrar o Estado de São Paulo com a sua presença na nossa celebração da segunda-feira. E na quarta-feira teremos um evento lá na Sala São Paulo, né? Esse monumento que nós temos a honra, né, de ter aqui em São Paulo, e que é a sede da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo. Quem não conhece precisa conhecer, não é? Porque é maravilhoso. Nós vamos ter um pequeno, modesto, porém caloroso coquetel, esse dirigido por nosso funcionário, porque é o nosso funcionário que faz a história do tribunal, são os nossos servidores que fazem a história do tribunal. Então vamos ter um pequeno coquetel, depois com uma apresentação da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, em homenagem aos 100 anos do tribunal, e a seguir o lançamento de um documentário sobre a história dos 100 anos do tribunal. Desde a sua primeira sessão, que ocorreu no dia 6 de maio de 1924, que presidida por Jorge Tibiriçá, que é nome de rua, não é? A gente decora mais fácil. Exatamente, Jorge Tibiriçá, e que marcou o início das atividades desse órgão tão importante que, por chegar aos 100 anos, isso por si só demonstra a sua relevância, a sua importância no cenário das instituições de São Paulo e do Brasil. E vocês também têm aproveitado esse centenário, não aproveitado o centenário especificamente, mas têm passado por um processo até de modernização, né? De trazer a inteligência artificial para os processos. Como é que tem sido isso? Olha, não há como você se dissociar dessa evolução. Quando eu cheguei no tribunal, como te disse no começo, há 30 anos atrás, todos os processos eram de papel. Então eram carrinhos e carrinhos de processos, os processos se desmilinguindo no meio do caminho, caía a folha, tinha que juntar, refazer. Então, isso é o passado, não é? Hoje isso é inimaginável. Eu acho que a gente não teria mais condição de trabalhar com isso. Progressivamente, nós fomos assumindo o processo digital. Esse foi o primeiro passo, não é? A partir de um determinado momento, nós não fizemos mais processo de papel. Nós não fomos corrigir, porque às vezes esse é um grande problema das coisas não darem certo. Então vamos mudar? Vamos. Então até onde a gente vai? Vamos voltar para o descobrimento do Brasil. Vamos começar desde 1500 e vamos corrigir tudo. Não funciona. Então vamos começar o processo eletrônico daqui para frente. E isto foi uma sábia decisão, porque a gente começou com novos processos, menos processos, né? Porque estão começando. Hoje já tem milhares e milhares e milhares. Mas a gente foi se adaptando e hoje nós temos casos, Nani, de processos que são... Nós temos 2 instâncias de julgamento. A gente tem que dar direito de recorrer para quem eventualmente tem uma decisão desfavorável. É extremamente comum, veja só, você decidir um processo hoje, em primeira instância, primeiro na fase de julgamento, e daqui a 3, 4 meses está decidindo sobre o recurso desse processo. Imagina, agilizou bastante. Muito. E nos processos de papel, às vezes, não é 3, 4 meses, seriam 3, 4 anos depois. Então, e esse passivo do papel está quase no fim. Está quase no fim. Essa é a primeira coisa. Passo seguinte, vamos entrar de cabeça na tecnologia de informação. Criamos um departamento de tecnologia de informação. Não existia. Né? Faz sentido. Faz até sentido. No... Criamos um departamento. Esse departamento foi se estruturando, tanto do ponto de vista humano, quanto do ponto de vista de equipamentos, hardware e software. E os programas, eles começaram a ser feitos
tipo made in house, vamos dizer assim. Nós é que sabemos o que nós precisamos, né? Exatamente. Então, com esse pessoal especializado, a gente foi criando estruturas de tecnologia que hoje são extraordinárias. E a gente dialoga com o jurisdicionado hoje diretamente pela tela. Antigamente a gente tinha que ir lá, o nosso auditor pegava o carrinho, ia lá e olhava, pegava aquela papelada. Hoje, quando a nossa auditoria vai lá, isso é muito importante, hein? O tribunal não pode nunca abdicar de ir lá, do jurisdicionado ver que nós estamos lá. Mas ele vai lá, depois dele ter avaliado tudo que ele recebeu online, verificar os pontos discrepantes, as coisas que precisam ser melhor explicadas. Ó, me explica isso aqui, por que esse negócio está desse jeito? Então a gente vai no ponto a partir do uso da tecnologia. E vai crescendo até o ponto de chegar nesse momento, é onde a gente está. Seria um rosário de coisas para te falar aqui, mas hoje a gente está desenvolvendo, e em bom estágio de andamento, a inteligência artificial do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Tem até um nome, Ania, a ação, a avaliação natural de inteligência artificial. Uma coisa assim, o nome é novo, eu ainda não decorei. Eu lembro também da Ania, sigla, que é a siglinha Ania. Ania. O que a Ania vai fazer? Todos os dados dos processos em andamento e das estruturas que o tribunal tem dentro do processo eletrônico e também dentro das estruturas administrativas, eles vão ser capturados pela Ania, pela inteligência artificial. Todos. Então, eu recebo um processo como conselheiro, como julgador, eu vou fazer, hoje eu tenho que ver página por página do processo eletrônico para fazer um relatório do processo para depois decidi-lo. Com a inteligência artificial, ela vai capturar todos os dados relevantes do processo e me apresentar uma proposta de relatório. Claro, a gente não pode confiar. Porque a inteligência artificial ela é tão inteligente que se ela não consegue te dar a resposta, ela inventa uma. Muitas vezes. Acontece isso. Acontece, ela inventa alguma coisa. Ela percebe a sua necessidade daquela informação, então ela inventa alguma coisa. Então, a gente precisa checar. Atrás da máquina tem que ter o homem, o ser humano, para avaliar isso tudo. Mas olha que ganho de tempo e de qualidade que nós vamos ter. Pesquisa jurisprudencial, todo o espectro de atuação do tribunal, ela vai ser muito facilitada por isso. Então, nós já estamos nesse estágio de desenvolvimento. Algumas dessas fases iniciais já são operacionais, mas ainda em fase de teste. E o que é mais importante, em ambiente fechado. Em ambiente fechado. Esse ambiente é de uso exclusivo do Tribunal de Contas, porque os dados do processo são públicos. São públicos. Não tem processo secreto no Tribunal de Contas. Tudo é público. Mas o uso dessas informações não pode estar aberto, porque se estiver aberto, ele pode ser, inclusive, corrompido, né? Ele pode ser corrompido, ele pode ser alimentado com informações incorretas que vão redundar até numa análise também incorreta da parte do tribunal. Então, com essa segurança, nós temos certeza que isso vai ser um avanço enorme. Presidente, para a gente finalizar aqui, eu queria falar um pouquinho da experiência do senhor. O senhor tem 30 anos, como a gente disse, 30 anos de Tribunal de Contas. Foi presidente também por outras 4 vezes, né? Agora é a quinta. Então, em 1997, em 2004, 2012 e 2018, passamos aí por uma pandemia. 2018 foi ano de eleição, já tivemos várias eleições no meio disso. Queria, então, fazer uma pergunta aqui mais de curiosidade, né? Então, nesses 30 anos, algum julgamento, algum momento que o Tribunal de Contas passou que foi mais emblemático assim para sua carreira que o senhor se lembra muito bem? Não, todas as atividades nossas, elas têm que ter a mesma importância, né? Mas muitas vezes há situações e há processos que são mais importantes. Destaco um preliminar que foi
da primeira concessão rodoviária do estado de São Paulo. Imagina, né? Você consegue imaginar o estado de São Paulo sem as grandes rodovias concedidas, né? Mas isso aconteceu em 1997. Foi exatamente no primeiro ano que eu fui, a primeira vez que eu fui presidente. Preciso explicar também por que a gente é presidente várias vezes, estando lá há muito tempo. Nós temos o nosso mandato lá de 1 ano. Podia ser curtíssimo. Podia ser de 2? Claro que podia. Mas nós somos 7, não é? Então, o fato de ser 1 ano tem 2 grandes virtudes. A primeira, propicia que todos possam ter a experiência de exercer a presidência do tribunal, que é uma experiência dignificante, honrosa, extremamente trabalhosa e que merece ser vivida por todos aqueles que integram o tribunal. Nós somos 7, então isso é muito fácil. A segunda é que você privilegia o colegiado. Né? Então, eu sou o executivo de plantão. Né? Então, tudo que a gente faz, tudo que a gente desenvolve, claro, cada um tem a sua característica pessoal, a sua maneira de ser, mas é a partir de uma linha, de um eixo que o plenário do tribunal, os 7 conselheiros deliberam em conjunto. Então, isso é muito positivo, acentua a colegialidade. Então, em 1997, voltando a esse caso que eu acho realmente importante, sai o primeiro edital de concessão rodoviária. Que experiência o governo de São Paulo tinha nisso daí? Nenhuma. Não. Que experiência o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo tinha? Também nenhuma. Também nenhuma. E, obviamente, um evento dessa natureza, ele é passível de contestação, imagina. Então, teve ataque de tudo quanto é lado, contestando essa opção do governo estadual. E esses ataques eles eram materializados juridicamente num instrumento chamado exame prévio de edital, que a lei de licitações antiga previa, a nova mantém, que é a possibilidade de qualquer pessoa, não precisa ter nenhum interesse específico, qualquer pessoa, tem que ser cidadão ou uma pessoa jurídica, pode ser, impugnar qualquer edital de licitação que a administração pública coloque na praça. Estados, municípios, qualquer um, governo federal, qualquer um. Então, imagina a quantidade de impugnações que foram apresentadas ali. E nós fomos aprendendo junto, né, do que, o que significava aquilo. E sobraram algumas coisas que a gente achava que tinha razão. As impugnações eram razoáveis. Mas como havia vamos dizer, uma certa radicalização ideológica decorrente disso, não é? O que é conceder, se não de uma certa maneira, o Estado abrir mão para o setor privado de alguma coisa que ele até então exercia. Então você tem aqueles que ideologicamente se identificam mais com o Estado forte que exerce as suas atribuições sem delegação e aqueles que acham que o Estado precisa ficar menor e tudo aquilo que ele puder passar para o setor privado, desde que fiscalize, desde que mantenha controle, desde que oriente o cumprimento dos programas de trabalho, seria um benefício. Depois de muita discussão, o tribunal chegou a 2 conclusões, e que hoje elas são pacíficas como política institucional. Desde que seja constitucional e legal, o que o Estado quer fazer é constitucional? Sim. É legal? Sim. Política de Estado, o tribunal não pode se meter. Por quê? Porque quem foi eleito, quem recebeu o voto do povo para decidir se mantém na mão do Estado ou se vai conceder para a iniciativa privada, é o que disputou a eleição. No caso, né, desse caso concreto, da situação concreta, o governador do Estado de São Paulo. O governador, me lembro muito bem, era o governador Mário Covas. E o Geraldo Alckmin, vice-governador de São Paulo. Ele era o diretor do programa de desestatização, o vice-governador, o Geraldo Alckmin. Muito bem. Então, a parte de postura ideológica nós varremos da nossa frente, que foi importantíssimo. E realmente o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, ele não existe para fazer opção de que o bairro A
o prefeito quer asfaltar, mas eu acho que o bairro B é mais importante. Eu não tenho que achar nada. Quem foi eleito para decidir que o bairro... Daqui a 4 anos, o eleitor daquela cidade vai achar que fez muito bem ou fez muito mal em escolher o bairro A, entendeu? E da mesma forma isso. Segundo, eu disse, tem que ser constitucional e tem que ser legal. A gente achou que determinados aspectos não eram legais. E aí começou uma grande discussão, porque o governo ficou muito aborrecido, né? Não, então nós vamos ter que mudar o edital. Se mudar o edital, atrasa a concessão e tal. Então essa foi uma verdadeira batalha, né? Muitas vezes transcendendo para a imprensa e tudo mais, que é meio inevitável, Sim. né? Mas no final, e isso é uma coisa muito interessante, sabe, no estado de São Paulo. O estado de São Paulo tem uma característica, todo mundo tem o direito de discutir, de objetar, de ser contra, ser a favor, tal. Mas há um grande respeito pelas instituições no estado de São Paulo. Há uma maturidade das instituições que é admirável aqui e que muitas vezes a gente tem notícia de que não é verdade em outros lugares, em outros estados ou em outros setores da administração pública. Uma vez que o tribunal decidiu, muito contrariado, o governo do estado de São Paulo cumpriu. Mas cumpriu. Olha que coisa interessante, né? Olha que coisa. Mesmo achando até que nós, Tribunal de Contas, não estávamos certos, não deveríamos ter decidido aquilo, mas cumpriu. E é assim que as coisas devem funcionar. E depois dali, no segundo edital de licitação, o problema que a gente apontou no primeiro já não existia mais, entendeu? E isso construiu uma trajetória importantíssima hoje, né? Não se imagina o estado de São Paulo, que tem as melhores rodovias do Brasil. Pedágio é caro? Pode ser. Barato não é. Mas a gente tem talvez um produto de grande qualidade, um serviço de grande qualidade que é oferecido à população. Então esse me parece talvez um dos processos mais interessantes. Tem alguns folclóricos, né? Muito folclóricos, né? Vai num dia... num município pequenininho, tem uma conta lá da Câmara Municipal, alguma coisa, o presidente da Câmara vai lá na hora do julgamento, traz a família para constranger. Meu Deus, tem essas ainda. Então, ou se tem. Na hora que faz a sustentação, começa a chorar. Então é enriquecedor até sob o ponto de vista humano, porque... a gente tem que entender que o processo é uma coisa fria, né? Mas atrás do processo tem gente, né? Tem gente. E a gente tem que respeitar as pessoas. Presidente, eu agradeço muito a participação aqui. Acho que dava para a gente fazer mais um monte de podcast, acho que só falando, né, desses causos, né? Obrigado. Então, eu agradeço muito a sua participação aqui no nosso podcast. Eu que agradeço a oportunidade que você dá à nossa instituição. Nós somos parceiros da administração, mas temos muita satisfação de, em especial, ser parceiro da Assembleia Legislativa de São Paulo. É isso. Bom, esse foi então o podcast da Alesp de hoje. A gente recebeu o presidente do Tribunal de Contas aqui do Estado de São Paulo, o Renato Martins Costa. A gente volta no próximo episódio.